Bem, hoje vamos fazer a resenha de 3 filmes, né? Exatamente. Que é, aliás, uma trilogia muito clássica, assim, do personagem, né? Bem antiga, né? E que vale a pena. Na verdade, assim, pelo menos 2 dos 3 filmes vale a pena. O terceiro filme, vale a pena só pra você. Só pra fazer a sequência, né? O Parry e falar, meu Deus do céu, eles não fizeram isso. Né? Então, e é sobre o Blade. Exatamente. Que é o caçador de vampiros, né? Que, aliás, é um personagem que teve referência até nos filmes mais recentes, que é do Deadpool, né? Deadpool e Wolverine, exatamente. Então, inclusive, quando ele apareceu, a galera adorou e tudo. E realmente, né? Se for pensar bem, o ator, né? Mesmo que ele teve um problema que ficou na prisão, etc. e tudo, pra você ver que o personagem dele é muito icônico, ele próprio também, né? Verdade. Tanto que quando falaram de substituir ele, a galera ficou revoltada, não, mas Blade é ele. Né? E realmente, o primeiro filme, ele faz a diferença sempre. Sim, né? definitivamente. Vamos lá. O Blade, o primeiro filme é 1998, né? O segundo é 2002 e o terceiro é 2004, inclusive. Exato. Muito interessante porque não tem uma pausa muito grande entre os filmes, né? Exato. Geralmente, então. O primeiro filme foi um sucesso, já falaram, vamos fazer o segundo filme, já começaram o segundo filme, o segundo filme foi um sucesso, vamos fazer o terceiro filme, e aí o terceiro filme já desandou. Eu acho que poderiam ter esperado um pouquinho para fazer um filme melhor, né? Principalmente o roteiro, né? Então, aí o primeiro, assim, pelo que eu senti. Inclusive, só uma colocação que no terceiro filme dá pra você ver, mas nos 2 outros não. Nem tanto. Não dá. É que o Blade é um super-herói da Marvel. Então no terceiro filme aparece aquela abertura da Marvel. Eu vi que na época ele não... Na época ele não apareceu. Na verdade é a mesma coisa que acontece com Homens de Preto, que também vieram dos quadrinhos e pouca gente sabe, né? Sim. De qualquer maneira, o primeiro Blade... E aí meio que é uma apresentação do personagem. Exatamente. Eu acho que até é um filme um pouco mais sério, assim, tudo. Mas precisava, né? Porque ele tinha que mostrar que ele era um cara sério na caçada que ele tá fazendo, né? Não, pouco mais sério. A primeira sequência, eles vão pra... Como é que é? Embaixo de um negócio de carne lá, um frigorífico. Um frigorífico. Matadouro, né? É uma danceteria de vampiro. E o cara liga os sprinklers faz sangue. Você fala, Deus do céu, cara. Inclusive o grupo, uma coisa que eu lembro na época, era um álbum do New Order, que foi usar aquela música. Puta, eu lembro que eu comprei assim, eu achei da hora demais. E eu até comentei ontem, porque como eu tava comentando, um colega, um amigo do treino, assistiu os filmes mesmo, reassistiu esse filme que nem a gente, na verdade ele assistiu, né? A gente reassistiu. E que eu tava comentando quando eu falei que a primeira vampira que aparece nesse filme é a Tracy Lords. É a Tracy Lords, que era uma artista pornô lá dos anos 80, isso, né? Até então eu nunca tinha me ligado assim tudo, mas depois que você falou, foi exatamente. Mesmo, né? E aquela coisa, imagina a gente lá em 98 com molecada, com vendo o filme. Eu conheço. O cara acaba se revelando, né? Inclusive esse cara que essa mulher leva pra essa balada, é um cara que é um ator que depois vai fazer série de SWAT, super conhecido. Legal. Agora eu não vou lembrar o nome direitinho dele, é Stevenson, alguma coisa. É um cara muito carismático, né? Acho que ele era o Don Luca na série da SWAT, né? Pode ser, verdade. Agora você comentou, meio que tô lembrando. Eu fiquei olhando, eu conheço esse cara. Aí puxei a ficha, nossa, é o cara, né? Então, você tem a apresentação, né, do criação do Blade, do Whistler, muito vampiro morrendo, né, porque ele matando os caras com prata, com... é um monte de artefato, né, que o Whistler criava e tudo, né. E com alho, né. Isso. E aí a história é interessante porque você tem lá os vampiros que nascem vampiros, como o próprio Blade nasce vampiro. Já no começo você descobre que a mãe dele foi atacada quando estava grávida, então ele nasce um vampiro, né?
E aqueles que são... E os que são criados, como acontece com os vampiros normalmente, né? Alguém morde e o vampiro. Então você tem lá a diferença dos vampiros mais jovens, que são criados, e os vampiros mais antigões, que, não, eu nasci vampiro, né? Todo cheio das coisas. Eles se orgulham, né? De serem originais, né? E é interessante porque eles criam uma mitologia de vampiros, né? E o moleque, lá o vampiro, que é o Frost. É o Frost, que é a antítese do Blade, que é o que o Blade está querendo matar. Inclusive, a gente fica falando, por que os vampiros já não mataram esse moleque chato, né? Se ninguém gosta dele. Então, mas aí, até então, eles não sabiam o que ele estava traduzindo ali, né? Que ele estava fazendo uma pesquisa, e aí, né, se eles soubessem que iam usar eles para... Que na verdade a ideia é assim, ele está pegando velhos pergaminhos dos vampiros que contam a história dos vampiros e fala que teve um deus vampiro, e a ideia dele é criar, chamar esse deus vampiro e esse deus vampiro encarnar nele, né? E eu sei que vale muito a pena, né? Bem legal a história. É uma história interessante, assim. Foi meio trabalhado, assim. Bem trabalhado, né? Tem história, tem muita ação, tem muito vampiro morrendo. Né? Sim, aquelas coisas clássicas, né? E fora as lutas, né? As lutas são muito boas. Bacanas, exatamente, né? Acho que foi a primeira vez que eu tinha visto não só questão de ser um negro, né? Mas o cara usa, assim, uma forma de luta. Sim. Né? Ele usa uma espada samurai, né? Não, ele usa uma espada reta. Não é aquela espada samurai. A espada samurai, um dos vampiros do segundo filme... usa, né? Usa, exatamente. Tá certo. Né? E eu sei que esse é o primeiro Blade. O primeiro Blade vale muito a pena. Esse daí não tem como bater ele. Exatamente. O Blade 2... Aí depende. Eu e o pessoal, quando a gente estava conversando até sobre a gente ia fazer esse vídeo, o pessoal falou que curtiu pra caramba o 2, inclusive gostou mais do 2 do que do 1, mas... eu achei o conceito interessante, porque era assim, tem uma variação dos vampiros, que seria uma contaminação, não é? Que tornava um super vampiro. Exatamente, né? É um vampiro novo, né? Que é diferente dos demais vampiros, inclusive ele ataca os demais vampiros, transforma esses vampiros em vampiros como ele. Exato. Né? Então você fala, olha que interessante, os vampiros encontraram, os predadores encontraram um predador. Exato. Né? Tanto que, por exemplo, ele é mais agressivo e ele até abre a boca, maxilar assim, parecendo o predador. O predador, né? Exatamente. Né? E nisso você tem lá uma continuaçãozinha do primeiro filme, que é o Blade procurando o Whistler, que ele tinha sumido. Então, deu a ideia que parecia que ele tinha morrido, né? Mas não, aí depois fizeram uma continuação. Exatamente, né? Que os vampiros pegaram ele, né? E ele tá caçando os vampiros. Inclusive é bem legal porque mostra muito o leste europeu. Então sim, é uma paisagem muito bonita também. Isso, na verdade, os vampiros, eles usam muito aquele da menina lá, o Underworld, que é o da... Que tem aquela... uma atriz de cabelo preto. Isso. Né? Isso é bem legal. É bem o conceito desse filme. Né? Também é no leste europeu. Exatamente. Né? Que também é outro filme de vampiro que é muito legal. É muito legal. Isso. De qualquer maneira, aí estamos lá na segunda, né? E nisso, o Blade tá meio com assistente novo. E aí ele consegue resgatar o Whistler. Né? E aí eles são atacados. Aparece lá duas criaturas. Né? Duas criaturas, né? São dois vampiros, eles descobrem que são vampiros, todos vestidos de alta tecnologia. Com aquela roupa colante, né? Tem um monte de luta, né? E aí eles sobem que são vampiros e que... Eles são numa força-tarefa... que eles querem chamar o Blade... Pra comandar, né? Pra comandar uma força-tarefa contra esse vampiro que... Que é tipo um predador deles, predador, né? De vampiros, exatamente. Exato. E aí fica naquela coisa de... Blade, você... a menina até meio, né? Blade, você
foi muito fácil de te convencer, né? A gente podia te matar. Aí o assistente dele, mostra pra ela. Aí ele mostra, um monte de explosivo, podia matar, destruir uma quadra, né? E aí eles vão lá, conversam, ele descobre lá que tem uma força-tarefa. Até que foi feita, na verdade era pra caçar ele, pra caçar, né? O Blade, inclusive aí aparece o Ron Perlman, né? O Hellboy, né? O Hellboy, né? E aí esse vampiro samurai, né? Uhum. E aí eles vão, e de novo você tem já essa sequência, né? Eles vão lá, conversam, fazem, acontecem, se armam. E o Blade, não, vamos numa danceteria de vampiros. Né? O lugar que eles costumam se alimentar, né? Aí, de novo, é uma danceteria. De novo uma danceteria, inclusive é muito legal, que chama House of Pain. E aí você vê lá, os vampiros vão se beijar, eles colocam uma gilete na língua. Umas coisas assim. Aí o outro tá abrindo as costas do vampiro, você fala, vixe, né? Bem umas cenas bem legais, Né? Aliás, quem for meio sensível já se prepara que o negócio é meio, né? E aí realmente eles aparecem, tem umas lutas bem legais. Isso. Né? E eu achei esse filme bem mais sanguinário que o outro. Né? E na verdade ele é bem mais... E é interessante porque eles mantêm o padrão de você ter uma história, né? Então você descobre da onde vem aquele vampiro, que a gente não vai falar para não dar spoiler, né? Descobre lá que a menina que foi lá falar com o Blade no começo é a filha de um dos antigos, né? Dos antigos vampiros, né? Esse é bem mais parecido com o vampiro antigo, né? Aquele vampiro... que é aquela coisa pálida, com as veias saltando azul, né? Exatamente. Então, bem tipo Nosferatu, né? Bem parecido com Nosferatu. E tem aquela piadinha, né? E aí, de repente, aparece lá um cara lá, quando eles vão conversar. Aí o Blade olha e fala, não, você não é vampiro. Não, eu sou um advogado, é quase a mesma coisa. É verdade, né? Eu tinha esquecido dessa piada, né? É piada de advogado. Somos quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E aí termina, eles vão lá. E tem sempre a pegada entre o Ron Perlman e o Blade, né? Porque eles ficam na disputa da liderança. Né? Exatamente, né? Tanto que o Blade faz uma sacanagem com ele, né? Ele planta um negócio para o outro ficar na linha, assim, né? É aquela coisa de macho alfa, né? Exatamente. Quem manda aqui sou eu, não, quem manda aqui sou eu, e aí... É o cara que tenta fazer uma sacanagem assim pra ferrar o outro. Não esquece que eu tô... Inclusive nesse, o Blade, acho que ele sorri até demais, sabia? Não, ele é bem mais... Eu acho meio esquisito, o cara meio sanguinário assim, todo sorrindo assim. Você fica até com medo, acho que vai aprontar. E é bem legal, né? E você descobre o que é esse vampiro novo, né? O que ele significa na trama. Eles fazem análise, né? Não, ele conta, na verdade, né? Ele conta, mas também eles analisam o corpo, né? Dos caras transformados. Exatamente. Né? O que ele é, como é que ele é, E vale muito a pena. Tipo, a gente não vai falar mais porque a gente não pode dar... Ficar dando spoiler. Dar spoiler, né? Porque a gente falou mais ou menos da primeira, terço, quarto, lá, ou até a metade da história. O resto, se a gente começar a contar, vai perder a graça. Falar, os caras contaram, né? E outra coisa, um outro detalhe, eu senti que nesse segundo, acho que caiu ligeiramente a qualidade do filme. Não, olha, eu achei que o primeiro tava, assim... Tudo bem, não tinha aquela puta tecnologia, mas acho que da maneira que é filmado é até aceitável. Mas nesse segundo, como tinha mais presença de tecnologia, eu senti ele um pouco mais caído. Principalmente nas coreografias, alguns detalhes de filmagem, né? Pode ser. Na verdade, assim, eu assisti o primeiro, assisti o segundo, na verdade, assisti os três. O segundo, eu prefiro... O segundo, mas por muito pouco, eu gosto muito do primeiro também, né? Mas e eu lembro que vários amigos meus, quando eu comentei que a gente já faria esse vídeo, comentaram que também preferem o segundo, mas não é uma regra geral, assim. O segundo é o melhor, né? Outro detalhe, o que eu fiquei surpreso no final do segundo, foi dirigido pelo Guilherme Del Toro. Dirigido pelo Agora o primeiro eu não lembro. Não, o primeiro não foi. Tem diferença. Por isso que eu falei da diferença das filmagens. Porque o segundo e o terceiro foi do Guilherme Del Toro. Aí eu falei assim,
O Guilherme dando umas mancadas aí, né? Porque o Guilherme Del Toro tinha uma pegada bem de terror nos filmes, né? Ele começou muito com terror. Isso, Bem, enfim, né? E o terceiro... o terceiro, todo mundo fala que ficou fraco. Né? Mas, de repente, vale a pena para você ver a continuidade da história. Exato. E até ele tem uma pegada que é um pouquinho realista no começo, né? Que é o FBI investigando, né? Não, exatamente, porque é aquela coisa assim, tudo bem, a gente está falando de anos 90, né, final dos anos 90, anos 2000, então não tinha câmera em tudo quanto é lugar do mundo, apontando, né, porque hoje é aquela coisa, né, você dá o passo fora da sua casa tem a câmera te filmando, né, então todo mundo ia filmar, porque a lógica do Blade era, ele sempre matava os vampiros se desfaziam, então... Não tinha corpo. Não tinha corpo. Não tinha como provar que ele era um assassino. Por mais que alguém visse que ele matou o vampiro, quer dizer, peraí, mas... Cadê a prova? Cadê a prova? Peraí, ele matou o cara aqui. Mas será que ele matou mesmo? Eu tô... Né? Então ficava aquela coisa. Exatamente. E aquele lance do John Wick também, né? Né? Que é um outro... Ele chegou a fazer... Não fez do John Wick, né? Resenha. Não me recordo. Precisaria dar uma olhada. Mas enfim, a gente conversa muito sobre filmes. Porque John Wick tem em todos os filmes tem uma cena de todo mundo caçando o John Wick, dando um monte de tiro na rua. Você fala, mano, como é que você vai dar tiro na rua? Cadê a polícia? Cadê a força especial? Cadê quer dizer... A força governamental, cadê? Por mais que você fale, mas os vampiros controlam, no caso John Wick, mas e as televisões? Os caras controlam. Mas as pessoas que morreram dos tiros que foram dados? Então começa a ficar meio, né? Isso, uma coisa que não fica incólume, né? Então... E isso é interessante por quê? Porque, e aí esse é um ponto que deixa a história do terceiro um pouco ruim. Porque eles começam com a ideia de o quê? O Blade tá lá atacando os vampiros tudo destruindo e tal, e ele vai lá, pau, dá um tiro lá de um carinha, né? O carinha não morre. Ele olhou assim, mas você não morreu? Né? Ele falou, não sou vampiro, sou um familiar, né? Que é um humano que trabalha os vampiros. E aí, de repente, a polícia tinha um morto, né? Tinha um corpo que olha, tá vendo? O cara tá matando gente. O Blade matou um morto. Aí eles mostram lá que o Blade... Tinha uma menina que filmou uma coisa assim, exatamente. Né? Aí eles mostram lá que o Blade tá procurado pelo FBI, blá, né? Que seja... O que é interessante que eles não fizeram nos primeiros filmes, né? Mas do nada essa trama acaba. E aí, de repente, os vampiros vão atrás do Drácula. Então, até no comecinho mostra uma criatura saindo de umas escavações, você lembra? Então, esse é o Drácula. Mas mesmo assim, né? É o tipo de coisa assim, meio que junta uma coisa que tava indo legal pra uma coisa... do nada, assim, né? São duas histórias que nunca uma não acaba e de repente a outra aparece, você fala, mano, né? A impressão que tem que, assim... tinham dois diretores, ele concordou com o outro, aí ficou o começo é uma história, depois da continuidade na outra história, você fala, e a primeira história meio que morre. Exatamente. Né? E nisso, eles conseguem capturar o Blade, né? A polícia consegue capturar o Blade, o FBI, o whatever, os vampiros, né? Que seja, ou tudo ao mesmo tempo agora, né? Porque você descobre que tem cara dos vampiros dentro lá do FBI. Isso. E aí um grupo de pessoas, de repente, começa a explodir as coisas, o grupo de pessoas salva o Blade. Esse aqui é o Ryan Reynolds e a Jessica Biel. Que a Jessica Biel tá fazendo uma filha do Whistler, né? Tava indo lá resgatar. Tá indo resgatar o Blade, que eles são de um grupo anti-vampiros. Você fala assim, mano, mas do nada eles aparecem, né? Não sei o quê. Ficou meio um remendo estranho. Não tem história, não tem citação disso antes, né? É legal, tudo bem, você tenta colocar a Jessica Biel, que é uma figura feminina forte, né? Você coloca lá o Ryan Reynolds, né? Que é uma figura de comédia muito chata. É um contraponto do que quiseram dar de humor, mas que o cara é um mala sem alça. Mas ele é um mala sem alça no filme mesmo. Não é que ele é engraçado no filme, mas assim, as pessoas do filme acham ele engraçado. Não, ele é um mala sem alça no filme e é um mala sem alça fora do filme também. Né?
E aí eles meio que, né, aí aparece o Drácula, aí o Drácula fica indo contra o Blade, e aí então você fala, mano, virou a uma coisa já começa a desandar. Eu sei que entendeu? chegou um ponto e falei, meu, não tô entendendo mais nada. Não, assim, dá pra entender, mas a história é boba. Entendeu? Tem E aí nisso, num dos grupos lá, do grupo onde lá os caçadores de vampiro lá estão coisando, tinha uma menina cega, que era uma cientista que está desenvolvendo um vírus anti-vampiro. E aí, ou ela consegue, não sei se com o sangue do Drácula, com o sangue do Blade, fazer um vírus, apesar da, né? E aí eu sei que a gente não vai contar, né? Mas de qualquer maneira tem esse vírus anti-vampiro, né? As sequências de luta no final do Blade com o Drácula são interessantes, né? Você tem muita destruição de vampiro seguindo o padrão das histórias anteriores, mas assim, como história, porque qual é a sequência que a gente comenta? O primeiro filme tem história, o segundo filme tem história, esse filme deu algum remendo errado, né? A história é muito remendada, então você fica, mano, não é legal. Né? Então assim, a gente fica nessa, né? Assista o Blade 1, conhecer, ou reassista, porque vale a pena. Isso. Apesar de ser dos anos 90, né? Ele segue um padrão já de velocidade, porque a gente às vezes dá uma olhada nos filmes mais antigos, eles não têm tanta velocidade como eles têm nos filmes atuais, né? Isso. O 2... Que é 2002, já tem um outro ritmo. Já tem um outro ritmo, mas também é bem veloz, né? E tem história, então é legal. E o 3... aí eu digo, ou você assiste para assistir os 3, ou você fala, o 3 não vale a pena. A gente não gosta, eu terminei assistindo, a gente assistiu para fazer a resenha. Né? Mas não é um filme que você fazer, nossa, é muito legal, seguiu o padrão, não seguiu, tanto que não tem continuação. Exato. Né? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, né? Conheçam os nossos livros. Nós temos policial com tecnologia, steampunk contos, steampunk romance, livro de terror inclusive com vampiros, vampiro, fantasma, bruxaria, fantasia com um pouquinho de terror e terror com um pouco de humor, e meu livro do Caminho de Santiago. A gente vai deixar os links dos e-books no primeiro comentário fixado. E se você quiser a versão física, é só entrar em contato conosco. Né? A gente vê como faz por envio e pagamento. Né? É isso, esperamos que vocês tenham curtido. Né? Até a próxima.